Então, pessoal, trouxe esse vídeo também para estar ajudando, né, aí sobre a hidroxicloroquina, sobre o uso off-label do medicamento, tá? E na cura de pacientes com Covid-19 leve a moderado, fica comigo que logo a gente vai ter uma resposta. Mas antes de falarmos do artigo em si, a gente precisa revisar alguns pontos. Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Tem um quadro clínico muito variado, indo de infecções assintomáticas até quadros respiratórios muito graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com essa doença, cerca de 80 a 85%, serão assintomáticos. Como você pode ver nesse mapa, a pandemia do Covid-19 teve um surto inicial lá na China, onde a doença foi detectada pela primeira vez lá em 2019. Com o passar dos meses, como você vai ver no mapa a seguir, existiu uma expansão global dos países contaminados, ultrapassando 2 milhões de pessoas em abril de 2020. Hoje em dia, os mais diversos países estão adotando políticas públicas para conseguir evitar essa contaminação, como o uso de máscaras, por exemplo. E quanto à hidroxicloroquina, fármaco relacionado ao artigo de hoje, ela já é conhecida no tratamento de malária e de outras patologias, e ela começou a ser relacionada com um possível benefício nos quadros de coronavírus devido a estudos in vitro com resultados promissores, além de outros estudos em andamento. Porém, pessoal, lembrem-se, estudos in vitro não fornecem evidências suficientes para indicar ou não alguma medicação. Para isso, existem estudos clínicos randomizados como este. Um outro ponto importante são os efeitos adversos já conhecidos desse fármaco, como retinopatia, efeitos gastrointestinais e também efeitos cardíacos. Então, apesar de ser relativamente segura, a hidroxicloroquina não deve ser utilizada sem algum acompanhamento médico. Antes de entrarmos no artigo em si, a gente precisa relembrar outro ponto. E quando novas doenças afetam diversas populações? Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje em dia com o Covid-19. Nesse momento, não existem níveis robustos de evidência para indicar uma ou outra conduta. Então são realizados estudos pré-clínicos, que se tiverem resultados positivos, passarão para a fase clínica experimental em humanos, preferencialmente com ensaios clínicos randomizados, como o artigo de hoje. Vamos ao título então. Hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 leve a moderado, um ensaio clínico randomizado e aberto. De literatura recente, esse estudo foi publicado em maio de 2020. Os autores, então, eles nos trouxeram a seguinte hipótese. Será que o uso de hidroxicloroquina, juntamente com o tratamento padrão para a Covid-19, consegue promover uma maior probabilidade de conversão negativa do SARS-CoV-2, vírus causador dessa doença? A seguir a gente vai ver a resposta para isso, mas antes, precisamos analisar um pouco da metodologia. Observem esse fluxograma. Inicialmente selecionaram 191 participantes. Aplicaram critérios de exclusão e inclusão, como por exemplo idade e ausência da alergia ao medicamento. Foram randomizados então 150, ficando 75 no grupo teste e 75 no grupo controle. Os participantes foram estratificados de forma aleatória, o que garante uma homogeneidade entre os grupos. Ainda quanto ao delineamento, se trata de um ensaio clínico randomizado aberto, ou seja, participantes e pesquisadores tinham noção sobre o recebimento ou não da medicação. Não existia um placebo. Um estudo multicêntrico foi aplicado em 16 centros chineses, e paralelo, já que tanto o teste e controle foram acompanhados ao mesmo tempo. Para orientar esse estudo, os pesquisadores seguiram a última diretriz da China de classificação da doença, classificando-a em leve, moderada ou grave, baseado principalmente em critérios radiológicos e de saturação de oxigênio, como vocês podem ver nessa imagem. Ainda quanto à metodologia, como eu disse anteriormente, foram divididos dois grupos. Um grupo teste, que receberia a hidroxicloroquina mais tratamento padrão, e um grupo controle, que receberia o tratamento padrão de forma isolada, ambos com 75 participantes. É importante a existência dos dois grupos para conseguir existir uma comparação entre eles. O grupo que recebeu a substância recebeu em uma dose inicial de 1.200 mg e depois dose de manutenção. O que eles queriam analisar, comparar? O desfecho primário era quanto à probabilidade de conversão negativa em 28 dias, ou seja, a ausência de detecção do vírus nos exames. O desfecho secundário, por outro lado, era o alívio dos sintomas clínicos, assim como outros. Vamos agora aos resultados e à discussão sobre o tema. O primeiro resultado que eu quero trazer aqui é em relação à probabilidade de conversão negativa em 28 dias. O controle e o teste tiveram taxas semelhantes. Não existiu, então, quando comparado, uma diferença significativamente estatística entre o grupo que recebeu a hidroxicloroquina e o grupo que não recebeu quando analisar esse quesito. Observem isso na forma de gráfico. Esse gráfico ele é da conversão negativa ao longo dos dias, baseado em testes de PCR. A primeira seta se refere ao início dos dias de acompanhamento, onde todos os participantes estavam positivos para a Covid, tanto teste quanto controle. A segunda seta é para indicar o momento em que eles começam a se equiparar quanto ao resultado. No final de todos esses dias de acompanhamento, não existiu uma diferença significativamente estatística quanto a esse quesito. Essa marcação é para mostrar o momento em que os dois grupos se equiparam quanto à probabilidade de conversão negativa ao longo dos dias. Além desse resultado, outros quesitos foram analisados, como eu disse anteriormente. Dentre eles, o alívio dos sintomas clínicos. Será que foi maior no grupo que recebeu a hidroxicloroquina?
e também a probabilidade de conversão negativa em momentos específicos. Observem agora o gráfico do alívio dos sintomas clínicos. Esse gráfico, então, na primeira marcação, nos mostra que o grupo da hidroxicloroquina teve um alívio inicial maior. Porém, ambos os grupos tiveram uma diminuição dos sintomas ali pelo 10º dia e depois, a partir do 15º dia, começam a se equiparar. No final de todos os dias de acompanhamento, não teve diferença significativamente estatística quanto ao alívio dos sintomas. E quanto aos efeitos adversos? O grupo que recebeu a substância teve mais efeitos adversos, principalmente diarreia. Um dos pacientes que recebeu acabou tendo visão turva transitória, um efeito já conhecido, e teve que interromper a medicação. Vamos agora a alguns pontos de discussão. Dentre eles, um dos primeiros que a gente tem que falar aqui é quanto à administração em estágios anteriores da doença, por exemplo, 48 horas após o início dos sintomas. Será que traria algum desfecho diferente? Será que promoveria algum benefício? A gente não consegue concluir isso por esse artigo, por esse estudo. Precisam de novos estudos clínicos. E quanto às limitações do estudo? Dentre elas, existe o cenário hospitalar do estudo, um cenário caótico diante da pandemia. O rótulo aberto do medicamento, era um estudo aberto, o ajuste de dose desequilibrado, relatado pelos pesquisadores. Além dessas limitações, existiram outras, como por exemplo o não fornecimento de evidências sobre o efeito na progressão ou regressão da doença, e a dificuldade de fidelidade do protocolo, justamente por esse cenário caótico. Além disso, a quarentena acabou por dificultar a transmissão da informação na China. Saindo um pouco das limitações e indo para a conclusão do estudo, um dos grandes pontos positivos é ter sido o primeiro controlado e randomizado a analisar a hipótese em questão. E a sua conclusão é de que para pacientes com Covid-19 leve a moderado persistente, os resultados não fornecem evidências para apoiar que a hidroxicloroquina aumenta a probabilidade de conversão negativa do vírus. Mas me diz você agora, será que o uso de hidroxicloroquina auxilia na cura de pacientes com Covid-19? Então, pessoal, então a gente pode perceber, né, que a utilização aí da hidroxicloroquina, ela foi uma utilização de um medicamento off-label, né, que não tem aí uma comprovado, né, vamos dizer assim. Foi uma utilização também off-label, da mesma forma aí da ivermectina, entre outros medicamentos, que nós não temos ainda né, possíveis aí medicamento para o Covid-19, né, nós ainda não temos, né. Porém, foi utilizada, foram feitos ensaios, foram feitos testes para estar observando aí se realmente ela tinha uma eficácia ou não, tá? Vou dar continuidade agora no outro vídeo, que a gente vai continuar falando sobre isso. Então, é sobre isso que a gente sempre fala aqui de evidências clínicas, né? Então, infelizmente, nós não tivemos aí nem com a hidroxicloroquina, nem cloroquina, e a ivermectina foi in vitro mesmo o resultado que nós obtivemos.